Olha, pessoal, antes da gente começar esse programa de hoje, eu quero fazer um convite para todos vocês. Eu e a Lara Brenner, que está aqui do meu lado. A nossa nova produção da Brasil Paralelo, o From the River to the Sea, acabou de ser lançada e a BP preparou uma oferta especial para você se tornar um membro assinante ainda hoje. O que é isso? Que oferta é essa, Lara Brenner? Baita oferta, Arthur. Pessoal, são 50% de desconto em qualquer plano, mas por tempo limitado, hein, Arthur? Não é pro resto da vida, não. E qual é o grande objetivo deste desconto? Financiar a distribuição deste filme, não só dentro do Brasil, mas para que o resto do mundo possa assistir a ele também. Com certeza, porque é um tema muito importante, né? E é um filme excepcional. É um tema tão importante que impacta diretamente também nas nossas vidas. A gente acha que não, mas de fato isso impacta. E olha, pessoal, assinando hoje 50% de desconto, o que você vai receber? Você recebe todas as nossas produções originais, tá bom? Você recebe catálogos com filmes premiados, catálogos selecionados a dedo para vocês. Você recebe também a BP Kids. BP Kids é um conteúdo seguro e infantil que nós selecionamos para você pai, para você mãe, assistir com as suas crianças em casa, e mais de 90 cursos do nosso núcleo de formação, se escolher o plano mais completo, é claro. Então, pessoal, já toca no link que está aparecendo aí na descrição do vídeo ou aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está no cantinho aqui da tela e aproveita esse desconto de 50% que é por tempo limitado, certo, Lara? Certíssimo, 50% por tempo limitado. Escutou? Corre pra não dizer que não ouviu, hein? Ó, clica aí logo. Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast favorito dentro da Brasil Paralelo. Boa noite, meu querido. Muito boa noite, Lara Brenner. Como é que você tá? Tô ótima, bom demais te rever. Você está muito elegante de Obrigado, você também. Não, e é um negócio assim, é um terno moderno, né? É um moletomzinho. É porque, sabe que, como dizem, a mulher faz o homem, né? Então isso aqui, obviamente, não foi ideia minha, né? Posso falar o nome de quem inventou? Pode falar o nome. Carol, minha querida, você está arrasando nos looks do Arthur Morrison. O relógio também reparei, isso é obra de Carol, coisa boa. Mas vamos falar um pouco dos nossos convidados aqui, porque agora eu já tô me sentindo... Gente, a gente nunca tinha falado o nome dela ao vivo. Tem que tomar cuidado com a vaidade. Pois é. Por que você tá falando sobre isso, Arthur? Qual que é o nosso tema hoje? O nosso tema de hoje é sobre pecados capitais. Pecados capitais. Para isso, vamos falar com as melhores pessoas. Com certeza. Quem são essas pessoas? Sidney Silveira, que é figurinha repetida, já esteve aqui conosco, que é estudioso de filosofia escolástica e eu diria talvez um dos maiores, se não o maior, difusor da obra de São Tomás de Aquino no Brasil. Bem-vindo, professor, mais uma vez. Muitíssimo obrigado, é uma alegria para mim estar aqui novamente. Isso aqui é quase uma picadinha de vaidade. Jogou a vaidade. Daqui a pouco vamos dizer tem que tomar cuidado, entendeu? A vaidade se caracteriza, entre outras coisas, em uma glória vã, né? Um chamar para si mesmo a luz. Não é meu caso. Olha só, não, o senhor está jogando luz sobre São Tomás, isso é incrível. E ao lado do professor Sidney Silveira, o querido Henrique Lima, que é procurador-geral do Ministério Público de Contas do Estado do Rio de Janeiro e professor de Filosofia do Direito. Bem-vindo, Henrique. Muito obrigado, Lara, Arthur, uma honra estar aqui, acompanho o trabalho de vocês. Que legal. Parabéns por esse magnífico trabalho da Brasil Paralelo. Eu sou seguidor antigo do teu canal, né, do teu perfil, coisa boa. Desde que era um perfil pequeno, né? Gente! Sou uma raiz da língua portuguesa. Que legal, que honra! Então já acompanho faz tempo, parabéns pelo trabalho, uma honra estar aqui nesta bancada. Toda nossa, muito bacana. E o papo vai ser bom, né, não, Arthur? Com certeza. Desconfortável em vários momentos, eu presinto isso. Eu acredito, Lara, que para começarmos da mesma página, a gente precisa entender primeiro o que são pecados, né? Antes de falar dos capitais, o que é um pecado, professor? Olha, ontem, pensando aqui na nossa conversa, eu consultei José Pedro Machado, que é um grande etimólogo português. Apenas. E ele nos diz que a palavra pecatus, né, tem alguns significados, entre eles delito, falha grave, é um tropeço existencial. Então, quando entendemos que o pecado é uma realidade humana, já que todos nós, em algum grau, falhamos, tropeçamos, em algum grau não conseguimos atualizar
tudo o que de melhor nós temos a dar para os demais, ou seja, quando entendemos que somos pecadores, que a nossa vida é constituída de luzes que devemos seguir e das trevas que implicam esse não seguimento perfeito da luz. Somos todos pecadores. Então, para além de ser um tema religioso, ou do pecado, é um tema ético. Então, pecado significa um tropeço na vida. Muitas vezes na vida, infelizmente, para cada um de nós, nós não damos o melhor que somos chamados a dar na vida. Então, isto é pecado em sentido objetivo e primário. Tudo que vier daí, e vão vir muitas coisas, será decorrente dessa clareza com relação à noção de falha humana, falibilidade humana. Agora, professor Henrique, para que eu reconheça uma conduta sua como pecaminosa e você em mim também, porque não existe um pecado que seja para mim um pecado que seja... Existem diretrizes gerais daquilo que é pecado. Nós precisamos ter uma espécie de moral na qual nós estejamos embasados. Que moral é essa? Ela pode mudar de lugar para lugar? Como é que é? O que é pecado aqui pode não ser pecado lá? Estamos aqui falando de pecado e aí fica sempre aquela pecha, né? De que vocês católicos, vocês cristãos inventaram essa história de pecado para oprimir as pessoas, né? Para perturbá-las ou para tolher a liberdade delas, né? Então, parece que nós somos aqueles chatos que perturbam as pessoas, que oprimem, que ficam o tempo todo falando de pecado, de certo e errado, de bem e mal, e nós vemos que, na verdade, não é assim, né? Então, eu acho que a questão decisiva aqui é responder a seguinte pergunta: de onde emana a dimensão ética do ser humano, né? Então, em outras palavras, está baseada a dimensão ética na natureza das coisas ou na vontade arbitrária, né? Então, se você considera que é a vontade arbitrária, aí realmente eles estariam certos em nos colocar essa pecha de opressores, de perseguidores ou de aqueles que restringem a liberdade humana. Então, se nós consideramos que os atos que regem a liberdade humana estão baseados numa estrutura natural, né? E essa é a resposta que São Tomás dá, né? Porque ele vai dizer que o pecado se baseia num apetite natural por algum bem. E essa palavrinha natural é decisiva. Por quê? Porque o pecado é a apropriação desordenada desse bem, né? Então, trocando em miúdos, para sair dessas abstrações, pense no seguinte: uma manga, que é um fruto doce apetecível, é um bem, mas existe um modo certo de fruir da manga. Eu não vou comer a casca, tampouco o caroço. Não vai roubar de alguém? Não, eu vou comer a polpa e também não vou comer 10 mangas, senão eu vou passar mal. Então existe uma reta ordem. tomar leite depois. Também não pode. Como é que é? Não pode tomar manga com leite. Não, isso está proibido, isso é contra a lei natural. Então existe uma reta ordem na fruição dos bens, e essa é a resposta que São Tomás de Aquino dá. As regras morais que regem os atos que emanam da nossa liberdade são determinadas pela natureza das coisas. Não somos nós que fizemos aqui um catálogo de pecados e de virtudes e queremos oprimir as pessoas, né? Então, se nós temos uma natureza comum e nós não somos nominalistas, essa coisa que nos une, essa essência comum que nós chamamos de humanidade, né? Que nos torna indivíduos de uma mesma espécie. Essa humanidade, essa essência humana, se ela existe, há necessariamente coisas que são compatíveis com essa natureza e coisas que são incompatíveis com essa natureza. E que são intuitivas, né? Todo mundo consegue intuir isso se estiver minimamente ordenado ali. Exatamente, exatamente. Então, como dizer, nós temos um manual de instruções, nós temos um modo próprio de ser. A nossa natureza, ela comporta um modo próprio de ser. Por exemplo, o pássaro tem a perfeição do voo. Ele pode voar, ele tem asa, eu não tenho.
eu decreto que eu sou um pássaro, vou me jogar do alto do prédio, vou me esborrachar porque eu não respeitei a minha natureza. Mas tem gente decretando que é cachorro aí. Tem gente decretando que é tanta coisa sem ser. E as coisas compatíveis nós chamamos de virtudes, as coisas incompatíveis nós chamamos de vícios. Então, não é nada arbitrário, é da natureza, é o nosso modo próprio de ser e de existir na realidade. Você quer complementar, professor? Não, e vale dizer que, no caso dos pecados capitais, definido o pecado como algo que é contrário à natureza humana, né, como um hábito que, desenvolvido na alma de uma pessoa, a contraria naquilo que ela tem de mais profundo, há uma hierarquia. Há uma hierarquia nessa incapacidade de realizar o próprio bem, e essa hierarquia, a ela nós damos o nome de pecados capitais, né? Caput, capital vem de caput, que é cabeça. Os pecados capitais são como generais de vários outros, nunca estão desacompanhados. E aqui a hierarquia que eu vou apresentar, ela foi manifestada lindamente na Idade Média por Santo Tomás, mas um dos que trouxe à luz antes foi São Gregório Magno, na sua Moralia, um livro importantíssimo para a história do Ocidente. Ele nos diz o seguinte: há 7 grandes pecados que são capitães de outros, muitos outros, mas há um pecado que está para além de todos eles, ao modo de fonte, de princípio universal, que é a soberba. A soberba é definida como o amor exagerado de uma pessoa à sua própria excelência. Então, a soberba seria o pecado satânico. Lúcifer seria aquele que, ao amar-se desordenadamente, quis governar sobre os inferiores sem submeter-se à ordem da criação, ou seja, sem submeter-se ao superior. E aí, da soberba nascem 3 pecados primeiros, meramente espirituais. O que significa dizer, não tem comunhão com o corpo. A pessoa pode ser rica, pobre, alta, magra, gorda, baixa, que são a vaidade, a avareza, e a vaidade aqui chamada em latim de inanis gloriae, né? A glória nanica, a glória vã, né? E vou dizer aqui daqui a pouco os sentidos em que se pode dizer que algo é vão. Então, há uma hierarquia de cima para baixo, as principais só são espirituais, as intermediárias têm certa comunhão com o corpo, como por exemplo, a ira e a assídia. A ira é francamente observável no corpo, né? O sangue ferve, né? E a assídia, mal traduzida por preguiça, é uma indolência espiritual. O homem carcomido por esse pecado, ele tem um ódio à própria excelência que é chamado a realizar na sua vida, e daí, deste estado mental ruim, deletério, decorrem vários outros. E os 2 últimos, que são os que mais têm comunhão com o corpo, são a gula e a luxúria. Então, há uma hierarquia entre os pecados, eles são capitais. Depois, se me permitir, eu vou nomear aqui as filhas de cada um deles. Legal. Mas assim, há neste manual de instruções que está inscrito na natureza humana uma hierarquia no bem e no mal. E se o mal, chamado pecado, é um hábito contrário à natureza humana, a virtude será aquele hábito que, deitando raízes na alma, faz com que a pessoa alcance o máximo de suas possibilidades. Cícero tem uma obra muito conhecida, né, o romano Cícero, De Officiis, né, sobre os ofícios, em que ele diz várias coisas interessantíssimas para a contemporaneidade. Isso aqui é bom deixar registrado, que estamos dizendo coisas atuais. Diz Cícero com as suas palavras: o homem só é o que é quando torna-se o que deve ser. Né? Olhando para o oráculo de Delfos, né, que dizia: homem, torna-te o que tu és. Como alguém se torna o que já é? Uma pessoa se torna o que já é, no caso humano, quando ela passa a ser o que deve ser. E isso só acontece por meio da virtude. Quando ela floresce, né? Ela já tem aquilo, mas deixa florescer. Professor Henrique, dentro disso que o professor Sidney falou, e você tinha dito anteriormente também, dessa lei naturalmente inscrita nos homens, a gente poderia dizer que a ideia de pecado está atrelada à ideia de lei natural? Faz sentido essa afirmação? Exatamente.
porque o pecado é a apropriação desordenada de um bem. Então, esse bem, o pecado, ele é determinado pela finalidade, né, e pelo bem ao qual ele se dirige. Então, nós temos sim esse manual de instruções, essa lei natural que rege a nossa liberdade, e eu uso sempre como exemplo o homicídio, né? Porque quando nós falamos em lei natural, a primeira coisa que vem à mente são as leis naturais de ordem física, como, por exemplo, a lei da gravidade, e tantas outras. Seria ridículo que alguém pretendesse revogar a lei da gravidade, correto? Só que a maioria das pessoas não se dá conta de que, a par das leis naturais de ordem física, há também leis naturais de ordem moral, que são igualmente naturais. Por exemplo, o homicídio. Matar um inocente, a definição do homicídio. Por que isso é um pecado? Né? Que, inclusive, pode ser ensejado pelos pecados capitais. O homicídio pode se derivar da ira, da inveja, da avareza. Por que é errado matar um inocente? Será que é porque está escrito na Bíblia, não matarás? Será que é porque está escrito no Código Penal, artigo 121, que criminaliza o homicídio? Se amanhã os deputados e senadores ficassem loucos e revogassem o Código Penal, passaria a ser... tornar-se ilícito matar o vizinho, dar um tiro no vizinho? Não, é claro que não. Mas está escrito na Bíblia. E se não existisse Bíblia, eu poderia então matar um inocente? Seria um ato moralmente lícito ou inócuo? É claro que não, porque isso está na ordem das coisas. Então, as pessoas têm que entender que não nós não falamos de pecados capitais, de vícios e virtudes, como uma espécie de mecanismo de controle, mas sim porque essas coisas, esses pecados, o pecado reiterado, quando ele vira um hábito, ele se chama de vício. Essas coisas fazem mal para nós humanos. Esses pecados capitais fazem mal para a nossa natureza. Não importa a religião da pessoa, pode ser cristã, pode ter qualquer outra religião. Isto faz mal. Isto não está de acordo com o nosso modo de ser. E, portanto, os vícios e as virtudes, eles não são invenções arbitrárias da igreja ou de quem quer que seja. Como o professor Sidney falou, o primeiro pecado foi a soberba. E São Tomás de Aquino diz que esse foi o pecado tanto de Lúcifer quanto do homem. E São Tomás de Aquino vai dizer por que a soberba foi o pecado lá do Gênesis, na narrativa da queda. Porque a recusa da lei natural é um ato de soberba. O que é supérbia? Pôr-se acima. Elevar-se acima da sua própria natureza. Elevar-se acima da própria natureza é um ato de soberba. Então, quando o homem recusa a lei divina, recusa a lei natural que o Criador inscreveu na nossa natureza para fazer a sua própria vontade de modo arbitrário, isso é um ato de soberba. Então, se nós olharmos o Gênesis, qual é a narrativa ali da queda humana, da queda do homem no pecado original? Deus criou o homem, colocou o homem no jardim e disse: de todas as árvores deste jardim comereis do fruto de todas elas, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi o único preceito que Deus deu ao homem. Então vem a serpente, a antiga serpente, e diz: não, se dele comerdes, se comerdes deste fruto, sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal, ou versados no bem e do mal, como Deus versados no bem e no mal. Então, essa ambição prometeica, esse hubris de Prometeu roubou o fogo dos deuses e deu aos homens. Né? Então, sempre está presente essa nossa ambição de nos colocarmos acima da nossa natureza. E é muito interessante, né, professor Sidney, que eu já me peguei pensando nisso muito. Lúcifer não era guloso, ele não era indolente, ele não era
Preguiçoso. Indolente, propriamente luxurioso. Lúcifer era soberbo. Daí ser esse o pai de todos os pecados, é isso? Exatamente. O pecado dos primeiros não foi um pecado de sensibilidade, nem o do demônio, segundo a boa teologia, nem o do homem. Essa soberba, eu falei aqui de 2 dos 3 primeiros pecados espirituais decorrentes da soberba, né? Vaidade, avareza, e deixei de falar um importantíssimo que é a inveja. Né? Lúcifer, sendo soberbo, ele era vaidoso, ou seja, queria para si mesmo a glória, ele era invejoso, recebia mal o bem alheio. A inveja é definida como a recepção, é uma tristeza má, diz Santo Tomás. O invejoso recebe mal o bem de outrem. E ela tem 5 filhas, só para dar um exemplo de que se trata de algo meramente espiritual. Primeiro, aquilo que em latim se chama sussurratio ou murmuratio, a murmuração. O invejoso murmura pelos cantos a respeito do invejado. Às vezes a murmuração não dá certo, né? Passa-se a algo semipúblico, que é a detratio, a detração. Às vezes também a detração acontece de não fazer com que a pessoa invejada caia, passa-se ao ódio. E depois do ódio, o ódio que não é uma simples ira, é um mal-querer habitual, né? Que deseja ao próximo o que houver de pior. E depois, a tristeza com o sucesso do invejado. Né? E a 5ª filha da inveja é a profunda alegria com o infortúnio do invejado. E quanto mais esta alegria for espiritual, pior será essa inveja. A alegria satânica é quando vê que alguém se perdeu, foi para o inferno. Então, o que nós podemos aplicar ao demônio em sentido espiritual, teológico, podemos aplicar ao homem em sentido civil, pessoal. Até um ateu que veja este programa, ele entenderá, se alguém lhe explica que a inveja é esta recepção triste do bem alheio, ele vai, se ele for honesto, ele vai entender que ele próprio em algum momento já caiu, ainda que este não seja o pecado predominante. A má notícia é que, sendo universal neste atual estado o pecado, todos nós temos um pouquinho desses capitais. Então, não foi algo de sensibilidade. O professor Henrique citou o Gênesis, e o texto diz que Eva, quando viu o fruto, viu que era apetecível. Então, assim, é o mecanismo da queda. Nós ordinariamente caímos a partir do corpo. E de quedas em quedas, vamos sucumbindo, caindo numa espécie de buraco existencial, até caímos em coisas mais graves, que são esses pecados que, não tendo comunhão com o corpo, deitam na alma um signo indelével. É mais difícil curar um invejoso, é mais difícil curar um avarento do que uma pessoa gulosa ou luxuriosa, porque quem tem a predominância das quedas no corpo pode educar o corpo e começar a regenerar-se. Quem tem a predominância das quedas em algo que é meramente mental tem uma dificuldade maior de sair deste dramático estado. Então, isto aqui é um tema atual, é a nossa realidade humana. Isso que você comentou, professor, da inveja ser uma tristeza com um ganho alheio, com um bem, né, conquistado alheio, as pessoas às vezes não têm essa noção, porque pegam a palavra inveja e ficam falando, eu não sou invejoso porque eu não desejo, sei lá, a Ferrari do cara. O cara, o vizinho lá comprou uma Ferrari. Eu não tenho essa pretensão material, então eu não quero a Ferrari dele. Eu não tenho essa inveja material, assim. E acham que inveja é só isso. Mas é o ficar triste porque o outro conseguiu. Conseguiu ou é. Porque existe uma inveja com relação não ao que o outro tem, e sim ao que o outro é. Essa é mais grave, né? Que é a inveja, por exemplo, do reconhecimento que um outro tem, ainda que seja meritório. Então, a inveja é um dramático estado, e aqui vale dizer que nós temos um compromisso moral de tentar afastar de nós, né, essas nódoas mentais que podem ir estragando a nossa vida e a de todos que têm contato conosco mais ou menos próximo. Quer terminar? Pode falar.
Não, e dos outros 3 espirituais, vale a pena dizer que no caso da avareza, a avareza é uma palavra que vem de uma expressão avidus eris, é avidez, né, por cobre, né? Ou então do grego, Santo Tomás cita as 2 etimologias, filargíria, que seria o amor da prata. Porém, pode ser aplicada analogicamente. Então, a avareza é o afã desordenado por ter e por reter. Antes e acima de tudo, bens materiais, mas analogicamente, bens espirituais. Então, muita avareza que vemos por aí é a avareza que provém da vaidade. Então, há uma conexão. Esses cabeças de todos os vícios, eles estão numa espécie de consórcio diabólico. Então, às vezes, há uma concausa. Atualizando-se na alma, vai causando o outro. Então, um bom observador, um bom psicólogo, um bom diretor espiritual, ao ouvir o relato de alguém que vem lhe pedir ajuda, é capaz de identificar as inclinações decadentes, as principais, e poder, com isso, apontar para um caminho não são excludentes. De subida. Não se excluem. Acho que talvez a gana por poder seja muito um exemplo de avareza. A pessoa que tem um poder ali, sei lá, o mandato como presidente de um clube de futebol. Vou pegar uma situação bem cotidiana. E ela não quer perder aquele mandato, ela quer se reeleger eternamente porque ela não desapega daquele poder que ela teria ali. Poderia colocar isso como uma espécie de avareza? Com certeza. É afã de ter, a avareza é o afã de ter e de reter. E no caso da vaidade que eu mencionei aqui, né, Henrique? Nós até conversávamos antes de entrar aqui, a vaidade desses espirituais tem uma certa preponderância, porque o vaidoso, ele quer, é um ladrão de luzes, né? Porque a palavra glória, vaidade vem de vanglória, inanis glória, como eu disse. Ora, a glória é, segundo Santo Tomás, e uma larga tradição, é sinônimo de esplendor. Então, a glória é uma notícia da luz, né? Uma manifestação do bem, uma manifestação da luz. Portanto, há coisas que devem ser reconhecidas como tais, porque a luz, quando ilumina um ambiente, mostra para quem está naquele ambiente o sentido das coisas, etc. Ora, esta manifestação de luz, ela vem acompanhada por um louvor. Daí dizer Santo Ambrósio que a glória é uma notoriedade seguida de louvor. Ora, nós damos louvor às coisas que merecem ser louvadas. O vaidoso, que é este faminto de louvores, ele, em vez de direcioná-los a quem merece, ele direciona-os a si mesmo. Então, é um dramático estado difícil de sair. Não se trata também de uma vaidade material, quero ficar mais bonito, porque aquilo, uma pessoa tem uma vaidade física razoável, o próprio Santo Tomás diz, isso é o justo ornato. Eu quero parecer bem. E é bom que eu pareça bem. É por caridade mesmo. Por caridade, isso até porque o modo de vestir, de lidar com as pessoas, diz muito do nosso interior. Agora, existe algo mais profundo do que essa vaidade física. Essa é a de só menos importância. Embora hoje nós vejamos no exagero macabro, pessoas que entram às vezes numa clínica de procedimentos e talvez digam assim para o médico, doutor, quero ficar com a cara da minha alma. E aí, como a alma não é muito bonita, saem de lá horrorosas. As pessoas perderam. Nós somos a sociedade que perdeu o sentido do ridículo. Então a vaidade pode chegar a estes rincões loucos em que a pessoa quer refazer até mesmo o seu rosto, mas principalmente, acima de tudo, ela é algo que diz respeito a bens internos. Eu quero entrar nessa questão da sociedade, desses exemplos futuramente aqui nessa conversa, mas jogando a bola agora para o Henrique, o professor Sidney, ele comentou que existe então uma hierarquia, né, entre esses pecados. Então eu posso dizer que um é pior do que o outro, todos estão em níveis ali de igualdade, e se um é pior do que o outro, para as pessoas, porque cada um, né, está à mercê aí e acaba fazendo, né, cometendo um desses pecados, às vezes em maior e menor grau. Pessoas têm personalidades diferentes, mas eu posso dizer que
se tem algum vício que é mais difícil de largar ou se isso varia de pessoa para pessoa por conta da personalidade. O que a gente pode afirmar a respeito disso, se é que pode? Então, existe sim uma hierarquia, existe uma gradação, né? São Tomás de Aquino, inclusive, diz no De Malo que a vaidade é o pecado da alma que está mais próximo, né, da soberba, que é a mãe, a rainha de todos os vícios capitais. E existem aqueles pecados, como o professor Sidney falou, que são mais ligados à realidade corporal. Por exemplo, a gula e a luxúria. Então, existe sim esses níveis de gravidade, né? Quanto mais um pecado toca a alma humana, mais grave ele se torna. Quanto mais rasteiro, menos grave, porque está mais vinculado às coisas corporais e também com relação ao bem que o pecado está buscando, ao bem que ele perverte. Né? Tanto que na teologia moral, você estuda que, quando você estuda a teologia moral, você vê que o pecado grave é aquele em que há pleno conhecimento, pleno consentimento e matéria grave. Ou seja, o pecado só se torna grave se você empenha as faculdades superiores da alma, que são o intelecto e a vontade. O intelecto é empenhado, plenamente empenhado, quando eu tenho pleno conhecimento do que eu estou fazendo. A vontade é empenhada quando eu tenho pleno consentimento, e a matéria precisa ser grave. Então, aí você tem um pecado grave. E os pecados capitais, como o Sidney bem colocou, eles vão ter os seus filhotes monstruosos. Né? Então, aquilo que eu falava do canto da antiga serpente, sereis como deuses se comerdes deste fruto, né? Deus havia ordenado, não comais do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Estava lá a árvore da vida, que é a fonte da vida, é simbolicamente o próprio Cristo, e o homem renuncia a comer do fruto da árvore da vida para comer da árvore do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, que conhecimento do bem e do mal é esse? Não é um conhecimento ordinário sobre o bem e o mal, como qualquer pessoa é mais ou menos capaz de distinguir o bem do mal. É o poder de determinar o bem e o mal, decretar o bem e o mal. Então, é por isso que eu mencionei que é uma ambição prometeica. Ou seja, o relativismo atual é o cume disso, né? Exatamente. Esse canto da antiga serpente, ele ecoa até os nossos dias com essa ditadura do relativismo, como dizia o Papa Bento XVI. E aí, na sequência da narrativa, você vai ver que Caim mata Abel por inveja. Então, nós temos a recusa da lei natural, essa é a soberba. Caim, o pecado entra no seu coração, ele mata o seu irmão Abel, porque Deus havia se agradado do sacrifício de Abel e não do sacrifício de Caim, e Deus o condena mesmo sem uma lei positiva. Ainda não havia os 10 mandamentos, Moisés ainda não havia subido o monte e pegado as tábuas da lei, mas Deus o condena porque sabe que ele criou Caim, dotado de inteligência e, portanto, capaz de contemplar a realidade e dela extrair leis morais naturais. Ele sabia que não podia matar seu irmão, não tinha lei em lugar nenhum, ninguém tinha falado nada para ele, mas ele já sabia. Exatamente. E a soberba, essa soberba inicial, que, por exemplo, engendra a inveja de Caim, ela depois contamina todo o tecido social quando ela se torna coletiva, no episódio da Torre de Babel, lá no capítulo 11 de Gênesis. Porque ela contamina o tecido social, aquelas pessoas se ajuntam, né? Vamos nos reunir, né? E construamos aqui uma torre que possa alcançar os céus. E o nome da nossa cidade será um nome famoso, conhecido por todas as nações. Então aqui o pecado de soberba, ele já sai do âmbito individual e alcança uma dimensão social. E gera desordem. Gera desordem. Só que qual é o resultado disso? Se você ler lá no Gênesis, você vai ver o seguinte, Deus... há até um sarcasmo ali, né, na narrativa, porque o escritor do Gênesis, ele diz assim, olha, eles querem construir uma torre capaz de alcançar o céu e não são capazes nem mesmo de usar pedra e argamassa, que são os materiais mais nobres. Em vez disso, usaram tijolos de barro e betume, que são materiais ordinários. Existe um sarcasmo ali no Gênesis sobre isso. E aí Deus desce e dá risada.
Que coisa ridícula é essa? Que ambição, que soberba desmedida é essa? Né? O húbris é a desmedida. Então, a narrativa da Torre de Babel nos mostra o seguinte: quando o homem quer alcançar o céu, quer alcançar o céu por suas próprias forças ou trazer o paraíso celeste para a terra a fórceps, isso sempre dá errado, porque a subida, a tentativa de elevar-se ao céu vira queda. O ajuntamento vira dispersão, porque Deus confunde as línguas. O que depois será revertido em Pentecostes, né? O milagre da xenoglosia. E aí, a tentativa de criar uma cidade famosa vira uma infâmia. Ou seja, o homem se esborracha, né, no chão, e tanto que a Torre de Babel é o grande arquétipo das ideologias revolucionárias modernas, porque todas elas pretendem elevar-se ao céu de algum modo e construir na terra, ou trazer paraíso. O céu à terra e construir na terra uma sociedade perfeita, um paraíso terrestre sem Deus. Né? Deus, não preciso de ti, tu não sabes de nada, sai deste trono, eu vou recriar e transfigurar a realidade sobre novas bases. Então, a Torre de Babel é o arquétipo desse relativismo moral que nós vemos hoje e das ideologias revolucionárias. O professor Olavo de Carvalho, meu querido e saudoso mestre, ele definia a mentalidade revolucionária como a concepção de um futuro hipotético que só existe na cabeça do revolucionário, em nome do qual, né, a ser alcançado mediante a concentração do poder no presente ou agigantamento do Estado, né, e em nome do qual o revolucionário está autorizado a fazer toda sorte de atrocidades para chegar a esse paraíso terrestre. Agora, professor Sidney, eu estou imaginando o pessoal de casa, em Lara Brenner, que está ouvindo essa conversa aqui. Primeiro, se você está gostando, já deixa o seu like aí. Não, deixa o like, comente, compartilhe e já comece a seguir os dois nas redes sociais. Com certeza, eles já vão avisar no final do programa, né? Já não, porque ainda temos programa bastante pela frente, mas as redes sociais e tal, mas você já deve ter conhecido já os dois, porque se você não conheceu, você está errado. Obviamente, é um mas pecado eu quero falar com você aí de casa, que está no chat, comentando, principalmente você, que não tem uma religião, que é ateu, que tá olhando para esse papo e fala, putz, isso aí é baboseira cristã. Que tanto de entendeu? Porque estão falando de pecado, aí o outro puxou aqui a Torre de Babel, aí o fruto, aí Adão e Eva, um jardim, aquele negócio todo. Ficaram aqui, isso aí é a história da carochinha, entendeu? O que isso se aplica hoje no meu dia a dia aqui no Brasil, 2024? Será que isso é só para quem é cristão, convertido? É uma moral cristã apenas? Ou uma pessoa que não tem essa pretensão de fé, ela pode tirar proveito? Exato. Olha, eu diria para um ateu que nos assista agora que, ainda que Deus não existisse, ele seria a inexistência que dá sentido maior a todas as existências. Ainda que Deus fosse apenas um conceito abstrato, dada a perfeição deste conceito, ele traria luzes para toda e qualquer pessoa humana, ou seja, para toda criatura dotada de intelecto. E no caso humano, razão, que são coisas distintas. A razão é o modo propriamente humano de inteligir a realidade. Então, eu diria para este ateu, ou para esta pessoa que acha que aqui estamos a tratar de histórias da carochinha, que eram boas, diga-se a propósito, né? Eram fabulosas, né? Meu caro, estamos aqui a dizer de coisas inerentes à condição humana, naquilo que ela tem de mais profundo. Ou seja, se a pessoa é minimamente honesta e, portanto, capaz de refletir sobre si mesma, de contemplar-se com olhos realísticos, e contemplar aqui não é uma palavra vaga. Santo Tomás diz, o que é contemplar? Ele se pergunta. Contemplar é uma visão. Mas que tipo de visão? É uma visão da verdade seguida de assombro. Muitas pessoas não se assombram porque neuroticamente estão na superfície de si mesmas e tendem a achar-se pessoas maravilhosas e enganam-se tremendamente. Então, o que eu diria para alguém que olhe para esse tema como algo que não é importante, porque não diz imediatamente a respeito de algo do aqui e do agora político, é o seguinte, meu caro,
Na verdade, há várias maneiras de estar no agora, né? Há a maneira agônica de alguém manter-se no agora sem prestar atenção a si mesmo e, portanto, não prestando atenção a si mesmo, encher-se de medos irrazoáveis. O medo é uma realidade humana, natural, mas pode degenerar-se. Muitos dos pecados capitais são estimulados pelo medo. Diz o nosso querido Santo Tomás, que é o autor que eu mais estudo e vale a pena ir a ele, né? O que é o medo? É uma expressão latina. Timor est de futuro malo. O medo é de um mal futuro. Quando eu temo algo que está no meu horizonte futuro, só que no horizonte próximo ninguém teme o que vai acontecer daqui a 400 anos. Eu temo algo que é presumivelmente mais forte do que eu não temo uma formiga, eu temo algo que pode me prejudicar de uma maneira dramática. Então, é natural ter medo, porém, não é natural manter-se com medo indefinidamente. É, inclusive, imoral. O medo continuado de não ter certos bens acarreta pecados, como, por exemplo, os que nós mencionamos aqui. O medo de não receber o reconhecimento que a pessoa acha que é devido, pode levar ao crime. Quando nós enumerarmos aqui as filhas destes pecados, eu tenho certeza de que essa pessoa que está agora, talvez, quase mudando de canal, ela vai permanecer e vai dizer para si mesma, opa, eu me enxergo em algo daqui, né? Se não for uma pessoa sucumbida na superfície de si mesma, como são muitas, contemporaneamente, inclusive, multiplicam-se porque as luzes espirituais parecem demitidas da polis. Deus é o grande fora da lei da pós-modernidade, né? Ele é colocado como algo que não deve nem sequer ser mencionado nos parlamentos. Exato. Mas eu diria para esta pessoa isso. Atente bem. Talvez você enxergue algo do que precisa melhorar olhando para esses arquétipos. Maravilha. O professor Henrique, e eu também gostaria de ouvir o professor Sidney sobre essa, porque ela tem muito a ver com a atualidade de maneira mais palpável. Se nós entrarmos hoje na Netflix, há um seriado chamado Lúcifer. E o Lúcifer é um gato. Ele é lindo, ele é gente boa, ele é sexy, ele é atraente. Se vocês forem à farmácia, vocês vão ver que existe uma coleção de esmaltes chamado 7 Pecados Capitais. E são esmaltes lindos, a ira, a vaidade, e são lá os 7 pecados capitais. Se você for a uma loja de fantasia hoje, as fantasias mais sexys e bonitas, tanto fantasias eróticas como fantasia de festa, fantasia mesmo, são as fantasias das diabinhas. Isso é legal hoje. É legal que você seja luxurioso. Se você ligar nos clipes de funk, eu não preciso nem dizer. Então, se a gente pega uma pessoa que é um ícone seguido pela juventude hoje, sei lá, Luísa Sonza, Anitta, por exemplo, são mulheres absolutamente luxuriosas ali, né? Para usar o menor dos adjetivos. Nós vivemos hoje uma cultura, já usando a etimologia da própria palavra cultura, que cultua o pecado como se ele fosse o bem. Numa espécie de desordem muito arquitetada da troca do bem pelo mal, sabe? Eu queria que vocês dois comentassem isso. Como que alguém pode se orientar nesse mundo para que efetivamente saiba discernir o bem do mal, quando muitas vezes talvez a pessoa já não esteja nem com capacidade de reconhecer, sabe? Que é tão natural, né? Exato. Existe aliás, eu até me socorro do título do livro do meu querido amigo, professor Sidney, Cosmogonia da Desordem, né? Porque é justamente como você falou, Lara, existe uma ordem na desordem, né? Então, cosmos é ordem, ou seja, existe uma arquitetura por trás desse relativismo moral que hoje impera. Então, isso é concebido, isso é programado, é planejado de algum modo. Nós sabemos disso. As ideologias revolucionárias estão aí para isso, né? Esse grande arquétipo da Torre de Babel que eu mencionei. Então, a dinâmica da inversão simbólica, ela aconteceu de modo muito rápido. Por exemplo, o símbolo do vampiro, que é um símbolo do mal, sempre foi identificado com o mal. O vampiro, aquele sugador de sangue, aquela criatura demoníaca, sempre foi associado ao mal, até que isso se reproduz na literatura, nos filmes, isso é retratado. Nosferatu, Drácula. Sim, os grandes clássicos que retratam os vampiros como criaturas diabólicas.
E aí você tem ali nos anos 90 aquele filme Entrevista com o Vampiro, né? Que tem o Brad Pitt, né? e o Tom Cruise, né? Então, ali o vampiro ali nós já temos uma zona de transição da inversão simbólica. Aconteceu com o símbolo do vampiro uma inversão simbólica. E o divisor de águas foi esse filme. Porque esse filme é Entrevista com o Vampiro, né? Porque o Tom Cruise é o vampiro mau e o Brad Pitt é o vampiro bonzinho, porque ele tem pudores éticos, ele não quer matar pessoas para sugar o sangue, né? Então ele é o vampiro bonzinho, ele tenta se descolar, apesar de ser um vampiro, e fica aquela coisa nebulosa. E aí a cultura continua trabalhando em cima dessa inversão simbólica, na glamorização do pecado, glamorização do mal, até que você tem, por exemplo, uma série como Crepúsculo, em que os vampiros são heróis, são bonitos. A Malévola. A Malévola é a Angelina Jolie. Exato. Ela é maravilhosa. Eles levou para a universidade. Então, olha que loucura. E eles não sugam sangue também. Então o mal está virando bem e o bem está virando mal. Então aquela ambição dos sereis como deuses, de ser versado no bem e no mal, tal como Deus é o poder de decretar o bem e o mal, transformar o mal em bem e o bem em mal. É isso que o homem está fazendo hoje. Ainda é o eco do canto da antiga serpente, que quer decretar o que é certo e o que é errado. Na minha opinião, é o império do relativismo. Eu acho... Peraí, não, meu filho, você tem que respeitar a natureza. Os antigos... sempre trabalharam com a verdade e com a liberdade. A liberdade é pautada pela verdade. Eu tenho que respeitar a minha verdade. A minha liberdade, ela se regula pela minha verdade. Como eu falei, eu não posso decretar que eu sou um pássaro e me jogar do alto do prédio. Os modernos exacerbaram a liberdade e esqueceram da verdade. E, portanto, dizem que podem ser o que quiserem. É o império da vontade arbitrária. Exatamente. Isso que você está falando é muito interessante, Henrique. Eu quero passar a bola para você ainda complementar esse assunto, mas é só porque eu me lembro, você citou a Malévola, né? Hoje em dia a gente tem filmes que enaltecem os vilões. Sim. Essa questão de desumanizar o bem, né? De você o bem é fraquinho, ele é tosquinho. Você perverter o bem, o mal, assim, você trocar é uma inversão simbólica. Total. Que a gente percebe. Você percebe o lance da Malévola ou a Cruella, Coringa. Que ela não é má. Pô, a Cruella dos anos 80 ali, 90, né? Se eu não me engano, foi mais ou menos essa época que lançou o 101 Hábitos. Ela queria ir atrás dos cachorros para tirar a pele dele. Cara, queria fazer mal pro cachorro. Essa Cruella nova, ela nem faz mal para cachorro nenhum. Ela é uma estilista. E aí a mãe dela foi morta pelos cachorros. E aí ela se volta ali contra os cachorros, mas no final ela adota os cachorros. É uma coisa que... O Coringa também, a mesma coisa. Você se coloca ali, ele é bonzinho, porque tudo tem uma justificativa pra pessoa ser vilão. Ele é uma vítima, na verdade. Ele não pode ser mais... mais... Antigamente os vilões, eles eram vilões per se. Porque, cara, o mal existe. Ele é um vilão porque ele quer fazer o mal. Mas não, o Coringa, ele sofreu muito, e aí por isso, por conta da sociedade, ele tem uma justificativa pra fazer o que ele faz. Até o lobo mau não é mais mau, né? Exatamente. Nas fábulas infantis isso tá lá. E a gente percebe que isso entrou na cultura de um jeito muito louco. Você pega um livro da Ayn Rand, A Virtude do Egoísmo. Isso é um paradoxo. Já é pro lado da direita, né? Exato, né? Você vê que permeia tudo. Bandeiras do orgulho pro lado da esquerda. Orgulho gay, orgulho não sei o quê. Aí, em contrapartida, tem orgulho hétero também. Que sabe, como se orgulho fosse uma coisa boa e egoísmo fosse uma virtude. Que conversa maluca. Olha, vocês me fizeram lembrar agora do nosso Machado de Assis, o escritor maior, né, da nossa terra, no conto A Igreja do Diabo. Eu tava com isso na cabeça. Manuscrito beneditino, que um dia o demônio, enfastiado com a sua desorganização, foi lá ter com Deus para comunicar que ia fundar uma igreja. E Deus, entediado com aquela presença diabólica, diz, vai lá, né? E ele diz, mas eu vou reabilitar as virtudes e os vícios. Eu vou dizer que eu
sou o diabo, vou descer lá. E ele desce, e a igreja dele tem uma afluência extraordinária, e ele começa a reabilitar os vícios, mais ou menos como o título deste livro que você mencionou. Ora, o que é a avareza, senão uma economia robusta? Ou seja, relativizar o bem e o mal é, digamos assim, fruto de perversão. E hoje, o Henrique citou alguns filmes, hoje a coisa ganha um contorno dramático se pensarmos nos desenhos animados. Não há nenhum que escape à regra, ou seja, a imaginação das nossas crianças está sendo pervertida. Por que pervertida? Porque a criança, desde que esteja num ambiente relativamente saudável, tem noção, desde tenra idade, do bem e do mal na sua família, em si mesmo, pelos ensinamentos. Ou seja, o bem, ainda que ninguém o pratique, continuará sendo assim. Agora, o mal... O que é o mal? Santo Agostinho, eu fiz publicar no Brasil em 2005, né, o livro De Natura Boni contra Maniqueus, sobre a natureza do bem contra os maniqueus, obra-prima de Santo Agostinho, o primeiro a tratar da questão do ponto de vista filosófico do mal. Unde malum, de onde vem o mal? E ele define o mal como a privação do bem devido. Ora, não é um mal para este microfone não falar e não ver. Agora, para mim, que tenho inscritas estas potências na minha forma entes humana, não falar e não enxergar, ou seja, ser mudo e ser cego, é um mal. Então, o mal se realiza de várias maneiras como uma espécie de parasita do bem. Daí que ele precise, quando se trata de engenharia social, para pintá-lo em cores belas e brandas, apresentar-se como algo bom, como algo sedutor. A própria mentira satânica primeira, né? Qual seria a pena do pecado de origem? Morrereis, né? Morrereis. E a promessa da serpente, não morrereis. Ora, é uma meia-verdade. O demônio sabia que a alma humana é imortal. O que morre em nós é o corpo. Isso aqui daria um curso, né? Qual é o tipo de permanência da alma do homem para além da morte? Ora, foi uma meia-verdade. A sedução é sempre uma meia-verdade que, no final das contas, acaba por ser uma mentira deletéria que vai fazer a pessoa cair dramaticamente. E por isso ela é tão perigosa. É perigosa. Até porque, como todos nós temos certas inclinações desvirtuadas, né? A pessoa que seduz sabe e aponta, vai nos pontos fracos, e um deles é o da imaginação. Então, essa inversão simbólica de valores, a que aludiu aqui o professor Henrique, se dá no plano da imaginação. Porque se alguém dissesse claramente que, olha, eu sou o mal, ou se alguém prometesse, olha, faça o que eu estou aqui dizendo, você vai sofrer eternamente. É claro que ninguém quereria. Houve um santo, agora me escapa o nome, que teve uma visão do inferno e teve a graça de conversar com um condenado que teria lhe dito, olha, não sabíamos que estávamos vindo para cá. Ora, em geral, nós não sabemos que estamos a desencaminhar-nos na nossa própria vida. Então, este tema aqui é um tema universal e útil para nós, porque nos chama a urgência de prestarmos atenção nos movimentos do nosso coração e nas nossas cogitações. Muitas vezes estamos tão distraídos com sem número de coisas. Hoje está aí, o próprio Instagram é um convite para um jovem dissipar a mente, porque nós não fomos feitos para prestar atenção em 300 coisas ao mesmo tempo em 5 minutos. Quem presta atenção a tudo não presta atenção a nada. O tema do bem e do mal de todos e em todos os tempos é o mais importante. Isso é tão inscrito na gente, né, Henrique, que a pessoa não precisa ter nenhuma religião. Quando ela come muito, a gente se sente mal depois. Sim. Uma pessoa que, vamos pegar um hábito da atualidade, sei lá, ela se chafurda numa pornografia louca e aí pratica masturbação, dá uma coisa ruim depois. Quem trai a esposa, trai o marido, pode até ser muito bom ali na hora, porque a sedução está ali, né? Se sente mal depois. Qualquer coisa que você faça de maneira desordenada, destemperante, traz para nós. Você vê que é um negócio que está inscrito, ninguém precisa dizer, está inscrito no nosso coração. E o que eu vejo é que existe um argumento
que principalmente iluminista, né, e que tomou força com o passar dos séculos, que é um argumento assim, mas você só se sente mal desse jeito porque foi construída na sua cabeça uma moral que aprisiona você. Então, liberte-se dessa moral. Porque, na verdade, quem foi que disse que é errado comer 10 mangas, afinal de contas, Henrique? Exato. Quem foi que disse que você deve fidelidade a alguém? Você tem que ser livre. O que você diria para essa pessoa, Henrique? Me diga. Pois é. Essa pessoa se engana, porque, na verdade, isso não é invenção da Igreja Católica. A Igreja recebeu isso dos pagãos. São Tomás de Aquino diz lá no De Malo que esses 2 pecados que você mencionou, por exemplo, os vícios capitais, esses 2 vícios capitais, a gula e a luxúria, eles provocam o embotamento da inteligência. Em outras palavras, o luxurioso e o guloso se emburrecem com a reiteração do pecado. E esse é um dos efeitos, um dos filhotes da gula e da luxúria. Então as pessoas passaram a acreditar, ficaram insensíveis a essa percepção natural do bem, do mal, do certo e do errado. E como é que se dá essa decadência? A igreja, ela recebe da antiguidade clássica essa constatação, como eu disse, não é coisa da igreja, isso é coisa de pagão. Os pagãos é que constataram isso por primeiro. E quando você olha para a filosofia grega, lá já está presente a doutrina do direito natural. Essa ideia de que, essa constatação de que nós somos inteligentes e capazes de contemplar a realidade e dela extrair direitos naturais, direitos e deveres naturais, que estão de acordo com a lei natural que rege a nossa natureza. Aí você pega Heráclito. Heráclito diz, lá nos pré-socráticos, todas as leis humanas têm a sua fonte na lei divina. Teatro grego, Sófocles, Antígona. Antígona se contrapõe ao tirano Creonte para cumprir um dever natural de enterrar os mortos. Havia uma lei iníqua, injusta, arbitrária, baixada por um tirano. Ela descumpre essa lei para cumprir o seu dever natural de enterrar o seu irmão Polinices, que virou inimigo do Estado. Platão tem um diálogo chamado Minos, em que ele se propõe a responder o que é a lei. E ele termina com a seguinte resposta: a lei é a descoberta da realidade. Não fomos nós que inventamos. Não é o arbítrio da vontade que diz: vocês criaram pecados e virtudes para nos oprimir, para constranger a nossa liberdade. Não. Aristóteles, na Ética Nicômaco, ele vai dizer: a lei da polis é em parte natural e em parte positiva, em parte é posta, criada pelos homens, mas a parte que é criada pelos homens deve se basear necessariamente na estrutura natural, na lei natural. Diz Aristóteles na Ética Nicômaco. Cícero, o grande jurisconsulto, advogado, brilhante orador, tem um tratado chamado De Legibus, das leis. Obra-prima. Obra-prima, maravilhoso, trechos deliciosos sobre a lei natural. Um pagão, o que ele vai dizer ali? Achar que, ele vai dizer assim, se a lei fosse resultado da vontade do governante, da vontade dos povos ou das sentenças dos juízes, aqui poder executivo, legislativo e judiciário, né? Seriam, conforme a lei, várias atrocidades. Que coisa contemporânea. E aí ele vai dizer, pensar que essas coisas, a virtude e o vício, pensar que virtude e vício dependem da opinião e não da natureza das coisas, é coisa de loucos. O pagão Cícero diz isso, antes de Cristo. E aí você avança para a Idade Média, São Tomás de Aquino, lá na Suma Teológica, no Tratado da Lei, no Tratado da Justiça, vai definir o que é a lei natural. É a impressão da lei eterna na criatura racional, sem esquecer o maior de todos, nosso Senhor Jesus Cristo, que no Evangelho conta a parábola do bom samaritano. Na parábola do bom samaritano, o judeu estava a caminho, saindo de Jerusalém, e ele é então espancado e roubado por ladrões e fica à beira da morte ali na sarjeta. E então passa um sacerdote, olha e segue adiante, passa um levita, olha e segue adiante, até que passa um samaritano, o bom samaritano, para,
coloca vinho e azeite, trata as feridas com vinho e azeite. O vinho é o antisséptico, o azeite é um unguento curativo. E não só faz isso, mas coloca a vítima na garupa, leva para uma hospedaria e diz ao dono da hospedaria: trata dele. Se tu gastares mais, tu cobrarás de mim na volta. Toma aqui 2 denários. Ali já está presente, na parábola do bom samaritano, a ideia de direitos e deveres universais, que são comuns a todos os homens, que têm essa essência que nós chamamos de humanidade, que nos torna indivíduos de uma mesma espécie. E isso vai encontrar eco na teologia de São Paulo, lá na carta aos Romanos. São Paulo vai dizer: os pagãos, mesmo não tendo lei, ou seja, não tendo os 10 mandamentos que nós judeus temos, eles cumprem a lei mesmo assim, porque a lei natural está gravada em seus corações. Então isso não é invenção do cristianismo, isso vem da antiguidade clássica. E é chancelada pela igreja. A igreja tem uma filosofia do direito. É por isso que eu falei no início, antes da gravação, que eu no início me desgostei do direito, mas depois eu acabei me reconciliando com o direito por meio da filosofia, porque eu finalmente entendi o que era o direito, por meio da verdadeira filosofia do direito e não dessa falsificação que hoje é apresentada nas faculdades. Então, isso se situa lá no final da Idade Média, né, com o nominalismo, que eu já citei aqui, essa ideia de que isso que nós chamamos de humanidade não é algo real, e sim um nome. Ou seja, em outras palavras, isso que nós designamos como a nossa natureza não existe na realidade. É só um nome, é só um termo, é só o som da voz, flatus votis, para designar um conjunto de indivíduos. Na realidade, não há nada que nos une. Se você negou a natureza humana, você nega as leis morais naturais que decorrem dela. E depois vem o voluntarismo. O voluntarismo vem na sequência, que é o voluntarismo de Duns Scott e Guilherme de Ockham, que postulam o voluntarismo teológico. O que é o voluntarismo teológico? Deus seria capaz de criar um mundo em que, por exemplo, torturar e matar uma criança inocente seria um ato de virtude, e não um vício, e não um pecado, não um crime. Que loucura, isso passa na cabeça da pessoa, né? Eles postularam isso, que Deus é libérrimo, né? Esse superlativo está no Volpe. É uma das exceções. Deus é libérrimo ao ponto de ser capaz, de ter sido capaz de criar um mundo em que o assassinato, a mentira, a fraude fossem atos virtuosos e não viciosos. Por exemplo, um mundo em que os 7 pecados capitais fossem 7 virtudes capitais. Esse é o voluntarismo teológico. Eles queriam exacerbar a liberdade divina. E aí, isso no final da Idade Média. Quando você entra na Idade Moderna, você encontra o primeiro filósofo moderno, René Descartes, né, com a tese da livre criação das verdades eternas. E ele vai dizer assim, não está nas meditações filosóficas, está nas cartas dele, ele vai dizer assim, que Deus ele cria com suprema liberdade todas as verdades eternas. E ele é, inclusive, capaz de criar contradições. Por exemplo, um quadrado redondo ou um círculo quadrado. E essa liberdade suprema, ela também abarca as verdades morais. A modernidade já de início aqui chancelando esse voluntarismo teológico para dizer que Deus ele poderia criar um mundo em que os 7 pecados capitais fossem 7 virtudes capitais. Sim. Tá? E aí você continua na filosofia moderna, aparece David Hume, a famosa guilhotina de Hume no Tratado da Natureza Humana. O que ele vai dizer? Do ser não decorre o dever ser. Ou seja, ele faz uma cisão entre o plano descritivo da realidade e o plano prescritivo da realidade. Então, torna-te o que és, cai por terra. Cai por terra por quê?
Porque uma coisa é o ser, outra coisa é o dever ser. Uma coisa não está uma coisa não está vinculada à outra. Ou seja, as normas morais não decorrem da realidade das coisas, não decorrem do ser, não decorrem da natureza. E aqui nós já temos um voluntarismo que é filosófico, não é mais teológico, mas é filosófico, a guilhotina de Hume. E quando nós chegamos a Kant, a coisa piora, porque Kant vai fazer a sua crítica da razão prática, tá? Em que ele vai dizer assim, olha, existem... Da razão pura, não? Da razão prática? Da razão prática e da razão pura também, ou razão teórica. A crítica da razão prática, ele vai estabelecer a divisão entre direito e moral, aquilo que nós falávamos no início, né? Essa história que hoje é vendida nas faculdades de direito, de que o direito é uma coisa e a moral é outra, como se fossem a moral ou ética é uma outra realidade, como se fossem duas bolhas estanques que não se comunicam, mas ao contrário nós sabemos que o direito é uma ciência subalterna da ética, tá? Ele vai dizer que não, que são coisas diferentes. Uma coisa é o dever moral, outra coisa é o dever jurídico. O dever moral é o imperativo categórico, é o dever pelo dever, e o dever jurídico é o imperativo hipotético. Cumpre a lei para que não sejas preso. Eu faço para não ser punido. Mero formalismo. Existe um condicional, é um mero formalismo. Agora, no dever pelo dever, que é o imperativo categórico, eu faço somente pelo dever. Tanto que se eu perguntasse, por exemplo, para Platão, por que eu devo dizer a verdade? Qual seria a resposta de Platão? Porque a verdade é boa. Se eu perguntar para Kant, por que eu devo dizer a verdade? Kant responderia, porque deve. Deve porque deve. É o dever pelo dever. A moral, ela vem inata, ela vem de fábrica. E com isso, é por isso que Kant é considerado pai do positivismo jurídico, porque chega um ponto em que ele vai dizer que o dever moral, esse dever pelo dever, ele alcança também as normas jurídicas. Então, qual vai ser o resultado disso? Eu devo cumprir a lei pelo simples fato de que é lei. Não importa se ela é justa ou injusta. É o jus positivismo versus o jus naturalismo, né? Exato. Ele é o pai do positivismo. Daí a obedecer cegamente ao tirano da vez sem nenhuma reflexão será um salto. Né? Então estamos falando aqui de coisas fundamentais. O que o Henrique traçou aqui foi um longo percurso que, a partir da Idade Média, com esse voluntarismo teológico, ou seja, Deus seria capaz de criar até o erro, descamba neste vale tudo atual a uma linha de continuidade. Já esta tradição riquíssima, antiquíssima, diz que nós não temos o direito de pecar, né? Ou seja, o erro, ainda que seja um erro individual, nós podemos cometê-lo, mas ele não pode ter direitos, nem deve ter direitos políticos. Quando o erro é aquilo que dá o vetor jurídico e moral da polis, estamos na antessala do inferno. Exemplo, direito do aborto. O direito ao aborto, né? Esse direito em si mesmo não existe. E ele contraria um princípio fundamental, que é o direito universal à vida. E aqui vale dizer também que boa parte dos códigos civis e penais, né, eles atuais, mesmo já deturpados, seguem o que eram as decretais da Igreja, né? Inclusive em algumas das suas formulações. Mas, seja como for, quando falamos aqui de 7 vícios capitais que desorientam o homem e o fazem não conseguir enxergar ao fim ao qual naturalmente tende, este fim chama-se felicidade. A felicidade é a posse, nesta vida, é a posse habitual dos bens queridos segundo uma reta ordem estabelecida pela razão. Por que habitual? Porque aqui nós não temos a vida plena. Nós morreremos, ficaremos doentes, falharemos, outros falharão conosco. Então a felicidade aqui para nós, ela é episódica, né? Naquilo que se chama glória, ela é atual, em sentido pleno. Então aqui, quando dizemos que esta queda, estas grandes quedas que acarretam outras quedas menores e fazem com que o homem não consiga, não é não enxergar a polis apenas, não enxergar-se a si mesmo. Quando nós esclarecemos isto para um público que está naturalmente faminto de verdade, né? Aristóteles diz na primeira frase da sua Metafísica, o homem deseja por natureza conhecer.
Quando nós fazemos isto, acende uma luzinha na consciência de muitas pessoas. Então, este tema aqui, só o trazê-lo à luz, e aqui agradeço assim, a conversa paralela, isto é um serviço de utilidade pública. Dizia um sacerdote argentino, o Castellani, padre Castellani, que quando ele queria saber das notícias do dia, ele abria o livro do Apocalipse. Ora, é mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui. Estamos abrindo o livro da alma humana, naquilo que ela tem de tendência natural e até sobrenatural, e naquilo que ela tem de inclinações contrárias a essas tendências, e aqui posso citar... Claro, eu ia falar isso agora, vamos falar desse manual aí. Não, só vou mencionar as filhas, e aqui comentamos, porque isso aqui dá pano para milhares de mangas. Vamos exemplificando então, cada um aí, então, para o pessoal de casa. A avareza, Avidus eris, né, a avidez por cobre, tem como filhas, segundo São Gregório Magno, e nisto Santo Tomás o segue. Quem só pensa em din-din é capaz de traição, fraude, mentira, perjúrio, inquietude mental, violência e dureza de coração. Ora, traição. Cristo foi vendido por 30 moedas. Pecado de avareza de Judas, né? Ou seja, e neste caso, a pior das traições, que é trair ao benfeitor. E não a um benfeitor qualquer, senão ao benfeitor de todos os benfeitores. Depois podemos comentar essas filhas. Inveja, as filhas que eu já citei aqui. Murmuração, detração, ódio, tristeza com o sucesso do invejado e alegria, né? Fogos, né, de artifício com seu infortúnio. Vaidade, filhas da vaidade. Desobediência, jactância, hipocrisia, pertinácia, que é manter a teimosia, contenda, discórdia, presunção de novidades. O vaidoso, hoje nós vemos, inclusive, este é um vício praticado na contemporaneidade em nível mundial. As pessoas vendem novidades por vaidade, porque a novidade sempre atrai a atenção das pessoas. Assídia, que é essa indolência espiritual. Filhas, pusilanimidade, que é uma palavra bonita. Pusilo ânimo em latim é alma pequena. Magnus animus, alma grande. Então, o pusilânime é um sujeito de alma pequena. Não sei, não quero saber e, para completar, tenho raiva de quem sabe. O tenho raiva de quem sabe é a cereja diabólica do homem desse estado. Desespero, que é perder a esperança. A esperança é o que eu espero é um bem, o que eu espero é futuro, o que eu espero é mais ou menos árduo de adquirir, porque o que está à mão eu não espero, vou lá e faço e pego, né? O desespero é perder a esperança no auxílio divino e, por decorrência, também em todos os auxílios humanos. Divagação da mente. A pessoa começa a imaginar muitas coisas. Ela desistiu de ser excelente, aí vê outros excelentes, inclusive tem rancor, né? Outros dos filhos, né, da Assídia. Ela começa a imaginar o que seria se ela estivesse lá. Em geral, a pessoa nesse estado, ela tende à inveja como a um fim próprio. Malícia, estou acabando. Ira. Ira aqui como pecado, e não a ira justa. Né? A ira, enquanto pecado, é o desejo desordenado por justiça, né? Que se traduz por vingança. Então, ira, filhas da ira, rixa, perturbação da mente. A pessoa não consegue nem se concentrar, só consegue ter na sua cabeça a imagem do insulto que julga ter recebido. Insultos, clamor, indignação injusta. Né? Só os dignos se indignam verdadeiramente. Né? A indignação do irado, ela é injusta. Blasfêmia, né? Injúria, inúria, ou seja, fora do direito. Né? Gula. Essa, Santo Tomás, quando cita Santo Gregório, a primeira vez que li no De Malo, eu ria, porque a primeira das filhas da gula é a alegria nécia. Né? Você começa a comer muito e começa a abrir a boca, geralmente você está comendo e está bebendo também, a língua se solta, alegria nécia, idiota, embotamento da inteligência, que é pior do que a perturbação. No embotamento da inteligência eu não consigo enxergar o óbvio, o ululante, como diriam.
A burrice é um mistério metafísico, mas uma das maneiras de desvendá-lo é ir aos 7 pecados capitais. Loquacidade desvairada, a língua solta. Então, inclusive, os comensais de mesas, digamos assim, diabólicas, eles têm uma língua solta. Depois vão todos fazer delação premiada. Né? Expansividade debochada, deboche. Né? E, por fim, luxúria. Primeira delas, cegueira da mente. Ora, a paixão oblitera a razão. Né? Lembram-se daquela personagem da escolinha do professor Raimundo? Só penso naquilo. Ou seja, é uma imagem que engessa a alma. Precipitação. Quem tem o gozo como fim último, precipita-se para tê-lo mais rapidamente aqui e agora. Amor de si exagerado. Soberba. Ódio a Deus, né? Já que Deus é a lei de todas as leis, ainda que esse ódio seja manifesto na alma de um ateu, ele nem sabe que está odiando a Deus, mas na prática o está. Apego ao mundo. Parênteses, na Idade Média se dizia, se eu quero elevar-me, eu preciso vencer o mundo. Contemptus mundi, o desprezo do mundo. O mundo é um dos 3 inimigos da nossa salvação da alma. A mundanidade é bem própria da pessoa luxuriosa. Desespero em relação ao futuro. Eu disse ainda agora que há várias maneiras de viver o agora. A melhor delas é ter atenção às coisas presentes. A atenção, já dizia Santo Antônio de Lisboa, que para além de ser um santo, foi um grande pensador, é a substância do amor. Quando eu amo, estou atento àquilo que amo. Perdão. Então, esse desespero é uma maneira terrível de viver o agora. Por exemplo, o passado invade o presente ao modo de dor que não se conseguiu vencer, e o futuro também invade o presente ao modo de fantasia. Eu começo a conceber coisas a mais, melhor dizendo, e aquilo me faz ficar intranquilo. Então, a luxúria, os 300 milhões de tons de cinza, ela nos leva a cairmos de uma maneira dramática, embora não seja o principal dos pecados capitais, na hierarquia está lá embaixo, dado o fervor do prazer sexual, é um daqueles que mais emaranha a pessoa nesse estado e a impede de sair, porque o gozo físico é algo forte em nós. Isso é uma observação do próprio Santo Tomás de Aquino. Então, assim, estamos aqui, enumerei aqui as filhas. É claro que, para além dessas aqui que ele cita com São Gregório, há uma constelação de vícios contrários a virtudes morais naturais que decorrem desses. Então, esses pecados capitais, falamos aqui de lei, de social, dos filósofos que perceberam a lei natural, acrescento aqui Platão nas leis. Primeira frase das leis de Platão, que foi o diálogo outonal, é a pergunta, né, que fazem a Sócrates: de onde vêm as leis? Dos deuses. Né? Até os pagãos tinham noção da transcendência. Cícero, também mencionado, dizem os biógrafos que ele foi condenado à morte e, na hora de ser executado, teria olhado para o céu e dito as seguintes últimas palavras: causa causarum, miserere mei, causa de todas as causas, tende misericórdia de mim. Um pagão. Então, assim, não nos venham com essa conversa de que você é cristão, é católico, está trazendo essa amarra aqui só para destruir a nossa liberdade. Não é verdade. Estamos trazendo algo que é humano, este sim, demasiado humano. Maravilhoso. Aliás, falando em liberdade, professor Sidney, essa é uma palavra, você que adora português, amante da semântica também, é uma palavra absolutamente desvirtuada, não é não, Henrique? Exatamente. As pessoas hoje, eu sou livre para ficar com quantas pessoas eu quiser, eu sou livre para acordar meio-dia todos os dias, eu sou livre para trair as pessoas, para comer o tanto que eu quiser. Esse é o exercício da minha liberdade. Faz sentido falar isso? Eu me lembro muito, eu acho que a frase que resume essa mentalidade relativista hoje é assim:
nada é errado se te faz feliz. Nossa! Sim, essa Isso é a errado bio de se um te monte faz de feliz. gente. É a bio do Instagram de um monte Então, de pessoa. O problema Só é que quando o psicólogo fala isso pra você. Essa frase cairia muito bem na boca de Hitler, na boca de Stalin. É. A felicidade para eles era matar pessoas, era exercer a tirania. E já que o Arthur citou o positivismo, né, esse percurso que eu fiz aqui do voluntarismo teológico, voluntarismo filosófico e culminando no voluntarismo ético-jurídico de Immanuel Kant, né, ele será o pai do nazismo. Será o pai do positivismo que gerou o nazismo. Kant é o pai do positivismo. O positivismo gerou o nazismo. Que estava na lei o nazismo. Estava na lei. Hitler e Stalin não fizeram nada de errado. Tudo que eles fizeram estava de acordo com a lei positiva. Tanto que no julgamento de Nuremberg, quando os nazistas se defenderam no tribunal de guerra, após a guerra, após a derrota, a defesa deles foi essa. Eu só cumpri a lei, eu só estava cumprindo ordens. E estavam mesmo. O Leitor tem um filme muito bacana que fala sobre isso. E aí diz, olha, meu filho, você cumpriu as ordens, cumpriu a lei, só que essa lei era iníqua, era injusta, era antinatural. E aí, o que acontece com essa mentalidade do pós-guerra? Então, as pessoas ficaram alarmadas, os juristas de então falaram, olha, vamos aqui pegar os princípios mais caros do ordenamento jurídico e abrigá-los nas constituições, que de acordo com o paradigma positivista, né, o positivismo você já não tem mais a natureza, é só a lei positiva, a lei feita pelos homens, a famosa pirâmide de Kelsen, que é um sistema fechado, autorreferente, portanto estéril, em cujo topo está a Constituição como norma maior. Vamos pegar agora os princípios para que não aconteçam essas atrocidades totalitárias que nós vimos aqui no nazismo, vamos inscrevê-los nas constituições para que eles fiquem protegidos, blindados. Só que o tiro saiu pela culatra, porque esse positivismo, uma vez que no pós-guerra os princípios migraram para as constituições, agora esses princípios devem ser interpretados. E aí, o positivismo jurídico, que gerou o nazismo e o comunismo, né, pariu agora um filhote monstruoso muito pior, que é chamado de neoconstitucionalismo. Por que neoconstitucionalismo? Não é o constitucionalismo clássico liberal lá dos Estados Unidos, agora é um novo, do pós-guerra. Nesse novo, os princípios estão nas constituições, só que eles agora carecem de interpretação. Então, toda a filosofia do direito degenerada que hoje é ensinada nas universidades está calcada nesse neoconstitucionalismo e ele pode ser resumido, toda essa filosofia degenerada pode ser resumida em 2 palavras, princípios e interpretação. Já que a Lara falou do aborto, o que é, por exemplo, dando um exemplo para a coisa ficar mais palpável, o princípio da dignidade da pessoa humana. Está na nossa Constituição, que é um princípio correto. A pessoa humana, de fato, tem dignidade intrínseca por ser portadora da humanidade, da essência humana. É um princípio, inclusive, da doutrina social da Igreja. O que os neoconstitucionalistas fazem? Eles pegam o princípio da dignidade da pessoa humana e o usam para negar a dignidade da pessoa humana. Por exemplo, aprovando o aborto. Aprovando o aborto. A DPF 442, cujo julgamento já foi iniciado, a ministra Rosa Weber, ela encerrou a carreira dela com o voto de 100 laudas legalizando o aborto no Brasil. Eu falo isso por aí, as pessoas me chamam para falar sobre isso, eu falo, gente, a situação é mais grave do que vocês pensam. O julgamento já foi iniciado, o voto do relator já foi dado e ele legaliza o aborto no Brasil, via judiciário. E essa doutrina da interpretação dos princípios gerou a tirania do Poder Judiciário. Então, essa DPF 442, um dos principais princípios que a embasam é o princípio da dignidade da pessoa humana. É usado para justificar o aborto. Mas quando alguém mata uma grávida, por exemplo, é duplo homicídio. Olha aí. Não é uma contradição aí? Sim, são muitas contradições. Eles não têm a mínima coerência. Eles invocam direito à saúde, eles invocam tantas coisas que... Peraí, direito à liberdade para justificar aborto, direito à saúde, direito
não sei mais o que, direito a isso e aquilo. Quando você vai ver, todos os princípios que a ação invoca negam. Direito ao assalto. Qual é o estado americano que agora a pessoa pode entrar numa Califórnia, loja? né? Califórnia. Direito de roubar propriedade privada. Entra numa farmácia, pega ali, se for menor do que um X, quantidade de recurso lá, de dinheiro, você pode sair. Em Seattle, as pessoas estão andando literalmente peladas na rua. Literalmente, sem nenhuma roupa, porque é direito à liberdade. É direito. Do próprio corpo. Que absurdo. E aí você nega. Como é que você pega o princípio da dignidade da pessoa humana e usa para negar o principal direito humano que existe, que é o direito à vida, sem o qual nenhum outro direito pode ser exercido? Afinal, se eu não tenho a vida, eu não posso exercer nenhum outro direito, concordo? Né? Mas está lá, para vocês terem uma ideia de como os princípios foram distorcidos. E o real sentido deles foi invertido, usado para justificar o mal, a barbárie, o caos relativista. Aquilo que o Papa Bento XVI falou perante o parlamento alemão. No brilhante discurso dele, ele diz: estamos dentro de uma ditadura do relativismo. O mal virou bem, o bem virou mal. Então, a perversão, os 7 pecados capitais, hoje são considerados virtudes. Olha aí a cultura pop provando isso. E aí, eu gostaria de frisar o seguinte: o bem e o mal, o certo e o errado, estão calcados numa estrutura natural. Estão calcados na nossa natureza, na realidade das coisas. Não são decididos por maioria de votos. Sejam votos de um parlamento, sejam votos de uma Assembleia Geral da ONU, sejam votos de uma população, porque a população também pode fazer escolhas erradas democraticamente, né? Hitler foi eleito democraticamente, né? Ou mesmo pela maioria de votos de um tribunal. O certo e errado, o bem e o mal, não são definidos pela vontade humana arbitrária, mas nós sabemos que o papel aceita tudo. É por isso que existe uma coisa chamada papel higiênico. Né? Então, o que esses homens podem fazer é produzir uma ficção. Escrever uma ficção no papel, mas eles jamais poderão alterar a realidade das coisas, transfigurar a natureza e transformar o bem em mal e o mal em bem. Perfeito. Professor Sidney, eu gostaria de que o senhor falasse para nós sobre uma força que nos ajuda a lutar contra os nossos próprios pecados, contra a nossa queda, né, contra o pecado original, sobre o exercício das virtudes no dia a dia. O que são essas virtudes? O que são as virtudes? Esse é um tema também universal e que vem desde a antiguidade clássica, não é um tema especificamente cristão. A diferença no caso do cristianismo é que as virtudes naturais se agregaram às 3 virtudes teologais. Porém, o tema da virtude, ele é importante na medida em que a virtude, sendo um hábito, a virtude é um hábito. E que tipo de hábito? É um hábito por meio do qual eu ajo reiteradamente de acordo com a minha própria natureza. Qual é a minha própria natureza? Alguém perguntará. É intelectivo-volitiva. Eu tenho inteligência e tenho vontade. Isso significa que eu estou aparelhado para compreender a realidade com critérios seguros, por meio da razão, e estou aparelhado para mover o meu coração benevolamente na direção dos outros, do próximo. A palavra benevolência, outra também merece uma citação etimológica, benevolens é querer o bem, né? Outra coisa é benefatens, fazer o bem. Então nós estamos aparelhados para isto. Por meio das virtudes, nós vamos nos ordenando com certa dificuldade, que pode ser maior ou menor, neste ou naquele, para cumprir este chamado da natureza. Então, há 4 virtudes principais, que são as chamadas no plano natural de cardeais: prudência, justiça, fortaleza e temperança. A prudência, ao contrário do que muitos poderiam supor, né, que hoje entendem como uma cautela interesseira, né, a espera por uma oportunidade propícia para agir. Não, a prudência é, na definição de Santo Tomás, que é a mais pura que eu conheço, ou pelo menos a que foi manifestada de maneira mais clara, é a reta razão no agir.
Se alguém entra na minha casa para fazer um mal a um ente querido da família, eu tenho que agir, inclusive, rapidamente e não ficar esperando. Então, a prudência é a virtude, como dizia aqui o professor Jean Lawande, aqui da USP, que até acho que já se reformou, é a virtude da escolha certa, né? Na prudência, com a prudência, que é um edifício, a prudência tem 12 partes, não dá para me espraiar sobre isso aqui, mas quando eu me torno prudente, eu tenho critérios para agir aqui e agora, de acordo com o que a circunstância me apresenta, da melhor maneira possível. E por que ela, das 4 cardeais, é a principal? Que ela participa a sua luz para as outras. Então, a justiça, que é dar a cada um conforme o que lhe é estritamente devido. Ela depende da prudência. Depender é pender de. Ela depende da prudência. É impossível haver um juiz justo e imprudente ao mesmo tempo, porque a justiça, como ela, de todas as virtudes cardeais, é a que tem a maior componente social, ela precisa do conselho. Por exemplo, o conselho é um dos braços da prudência, da docilidade à verdade, outro dos braços da prudência. São 12 pilares, né? Da sensatez, né? Que Aristóteles já mencionava como sendo uma parte da prudência. Então, justiça, dar a cada um o que lhe é devido, é algo que devemos buscar, inclusive começando por dar a nós mesmos o que é devido. É devido, por exemplo, o amor próprio. Eu tenho que me amar. A vida é boa. Nenhuma dor da vida pode ser maior do que a própria vida. Neste caso, eu entro no desespero. Então, prudência, justiça, a fortaleza, que é esta capacidade de resistir ao mal e de atacar o mal. São 2 movimentos, agredir e sustinere, diz Santo Tomás. Mas sendo o principal deles o sofrer. A fortaleza eu a defino como a capacidade de sofrer a dor sem sucumbir à tristeza. É bonito isto. Muito. Então, a fortaleza devemos adquiri-la, porque a vida vai ser cheia de males e dores para nós, inexoravelmente. Então, assim, prudência, justiça, fortaleza e, por fim, a temperança, que das 4, hierarquicamente, que é a menos importante dessas cardeais, que são como os pecados capitais, nelas há uma hierarquia das virtudes cardeais, vem várias outras. O temperado regula o quê? Sexo, comida e bebida. Hoje, Santo Tomás escrevesse ia trazer todo o cardápio de drogas existente. Então, assim, eu devo ser moderado no apetite sexual. Porque se ele for imoderado, no sentido dos 300 milhões de tons de cinza, eu vou perverter a minha relação com os demais e, cedo ou tarde, serei incapaz de transmitir o amor pela via sexual. Então, a temperança, embora ela seja menos importante na hierarquia, ela é a primeira que deve ser desenvolvida. Por exemplo, uma criança, para ser educada para a temperança, os pais têm que lhe dar horário para comer, horário para fazer isto ou aquilo no plano físico, ter acesso aos sabores. Quantas mães hoje dão para os seus filhos de comer o que eles querem? Eles não são educados na sensibilidade para perceber a diferença entre uma manga carlotinha e uma manga espada, por exemplo. Nós somos capazes de discernir as coisas no plano da sensibilidade. Então, as virtudes, a aquisição de virtudes, que para nós é mais ou menos dificultosa, por um sem número de razões, ela é a única via para que uma pessoa equilibre-se e consiga, tanto quanto é possível nesta vida de reveses, ser feliz, né? E ela será feliz no amor. Só que não é o amor das novelas, é o amor entendido como o êxodo da alma do amante, um sair de si. Êxtase em grego é sair de si. É o êxodo da alma do amante na direção da pessoa ou da coisa amada. Nenhuma pessoa viciosa sabe amar. Ela pode dar o nome de amor aos seus impulsos, mas não sabe amar. Então, desenvolver virtudes é ir, sim, no sentido do chamado, né, de Píndaro, o poeta grego. Homem, torna-te o que tu és. Só seremos o que profundamente somos e que devemos ser no amor. Então, as virtudes são instrumento para o amor. Fora daí,
desespero, medos desordenados, tropeços com relação a deveres básicos, educação. Hoje os pais, muitos deles, não educam mais os filhos, educar dá trabalho. E por aí nós vamos vendo pelas ramificações do que já foi dito aqui nesta bela conversa paralela, como o tema dos pecados capitais, ele se espraia Tá em tudo à nossa volta. até Deus, até o indivíduo humano nas suas cogitações no dia a dia. Mínimas. Acordei, aperta soneca ou não? Começou aí já. Tem que ser mais 10 minutos. Exatamente, é o tempo inteiro, né? Lara, Tem nem palavras, Arthur. maravilhoso esse papo, Muito Lara. bom, muito bom. E eu queria pedir... Sabia que seria bom, mas foi melhor do que eu esperava. Foi muito melhor. Eu queria pedir um recado final para vocês, para o pessoal de casa, né? Vou começar com o Henrique. A sua câmera é essa aqui que está atrás de mim. E que você pudesse também falar para as pessoas de casa quais são as suas redes sociais, onde as pessoas te encontram na internet. Pode ir lá, Henrique. Bom, a minha mensagem final é dizer o seguinte: embora nós estejamos num ambiente de profundo relativismo moral, é necessário que nós compreendamos o seguinte: basta olhar para dentro de nós mesmos. Então, olhe para dentro de si mesmo, contemple a realidade e perceba que isso que o professor Sidney falou, das virtudes, não é algo inventado pela igreja para oprimir, não é algo arbitrário. Isso corresponde à sua natureza. Se você olhar para dentro de si, você perceberá isso, né? E não poderia ser diferente, né? Aquela história do voluntarismo teológico, Deus não poderia criar um mundo em que o amor fosse um vício e o ódio fosse uma virtude, porque isso contraria a sua natureza. Deus não pode contrariar a sua natureza, ele cria o mundo a partir de sua natureza, portanto ele não pode deixar de ser quem é. Deus é amor, né? Um mundo em que amar fosse um vício, esse mundo não existiria. Então, contemplando a nossa natureza, olhando para nós mesmos, nós acharemos a virtude das quais as virtudes das quais o professor Sidney falou e falou muito bem. Então, para fechar, porque esse tema é muito importante, o direito à vida, né? O tema do aborto está aí, é premente, observando a nossa constituição física. Desde a concepção, o ser humano tende a conservar-se, a vida humana tende a conservar-se. Pode ser que venha uma intervenção injusta e abrevie a vida da pessoa, ou do bebê, do nascituro, e isso é intrinsecamente injusto. Então, defendamos a vida, defendamos a virtude, estejamos do lado certo, do lado do bem, e não do lado do vício. Então, eu estou nas redes sociais como henrique.lima78, lá no Instagram. Eu tenho um curso no Instituto de Ciências Jurídicas da Faculdade Mar Atlântico, do meu amigo Ítalo Marcilli. Tenho lá um curso de Filosofia do Direito e também na Academia Conservadora, do meu amigo Alan dos Santos. Publicamos pela editora EDA, dos meus queridos amigos Cláudia e Edson Piovesan, a trilogia, né, da juristocracia, que é O Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses, e A Suprema Desordem. É uma trilogia para explicar toda essa maluquice que nós estamos vivendo e testemunhando hoje no âmbito do direito no nosso país. Não preciso nem entrar em detalhes, todos estão vendo o que está acontecendo. Então, ali está, no segundo volume, que é o Sereis como Deuses, está o meu artigo sobre o direito à vida, sobre o tema do aborto, né, que justamente explica o título do livro. Então, estou sempre à disposição de todos lá no Instagram. Maravilha. Professor Sidney. Bom, o que eu posso dizer para quem nos assiste é: procure desenvolver uma vida de virtudes, procure ser o melhor possível aqui e agora. A virtude não é algo para usufruto só do pensamento, é para praticarmos as virtudes aqui e agora. E aqui vou dar um pequeno testemunho que hoje talvez, quiçá, seja politicamente incorreto. Estou aqui com o meu escapulário, né, que eu sou um devoto. Tenha Deus no coração, né? Deus é a única coisa verdadeiramente necessária. Quem tem a Deus no coração,
tem uma medida perfeita para todas as suas ações no cotidiano. Não falamos aqui das virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Das três, a principal é a caridade. E a caridade tem fundamento naquilo que Santo Tomás de Aquino chama de o próprio ser subsistente. Então, quem ama a Deus, ainda que perca tudo na vida, tem absolutamente tudo. Então, o meu recado para quem nos ouve, sejam ateus, sejam católicos, né, sejam pessoas de quaisquer religiões, convertam-se a Deus. E o depoimento católico é: convertam-se à igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui digo aqui, faço pequena divulgação da terceira edição do meu livro Cosmogonia da Desordem, que saiu agora pela Vide Editorial. Da última vez a Lara me cobrou, e como estava para sair a edição, e eu não quis ser indelicado e trazer a edição anterior, trago agora, né, é um compêndio de artigos aqui que tratam da desordem contemporânea sob luzes filosóficas, teológicas, espirituais. Eu estou, né, no YouTube, estou fazendo agora, vou terminar amanhã, o comentário de Santo Tomás de Aquino ao Pai Nosso, que é belíssimo. Então, quem puder, assista, não por mim, e sim por Santo Tomás de Aquino, que é talvez o principal ou um dos principais comentadores do Pai Nosso. São 7 pedidos que o Pai Nosso tem, está lá no meu canal do YouTube, Sidney Silveira, é o único que tem por lá e o único com esse nome em que se vai encontrar esse tipo de conteúdo. Então, no Pai Nosso nós temos o preâmbulo, né, que é o prólogo, Pai Nosso que estás nos céus. Santo Tomás explica cada sentido, o sentido de cada uma dessas palavras. Depois temos 7 pedidos que representam o caminho de perfeição cristã. Cada pedido do Pai Nosso tem uma correspondência com uma das bem-aventuranças de São Mateus e com um dos dons do Espírito Santo. Então, quem puder, vá lá no YouTube, não por mim, reitero, mas por Santo Tomás, que este comentário dele é um leite espiritual, é uma papinha, um mingau espiritual. No Instagram também, o Instagram, qual é o endereço, não saberei, mas é Sidney Silveira. Vai aparecer na tela. Vai aparecer na tela, que bom. Divulgo ali como posso, de acordo, conforme dá este tesouro escolástico. E, por fim, fica de novo aqui reiterado o convite para quem nos vê. Ame a Deus de todo o coração, que tudo será melhor na sua vida. Bom. Lara Brenner, antes de nós encerrarmos, eu tenho também uma dica para o pessoal de casa. Diga. Porque o professor Sidney Silveira estava comentando que hoje em dia nós temos, principalmente nos desenhos, um problema, né? Problema moral, um relativismo, linguagem neutra. E isso você não encontra na nossa plataforma de streaming da Brasil Paralelo, porque temos desenhos, temos um catálogo inteiro, que é o BP Kids, que qualquer plano dá acesso a esse catálogo. Beleza. E qualquer pai e mãe pode deixar o seu filho tranquilamente assistindo, porque são desenhos escolhidos a dedo pela nossa curadoria. Então tá lá, tem o catálogo BP Kids. Além disso, temos uma produção original, que é o Pindorama. Isso foi nós que fizemos. Né? A gente lançou aquela série Brasil, Última Cruzada, estourou, foi um sucesso, contando a verdadeira história, né, dos brasileiros e tal. E aí mostramos que através disso, tem a história lá da Carta de Pero Vaz de Caminha, o descobrimento, aquela coisa toda, a gente traz isso de um ponto de vista de desenho animado, tem musiquinha do Rasta, tá muito legal. Muito legal. Muitos pais gostaram, né? A gente recebeu vários elogios a respeito do Pindorama. Então, exclusiva aí da Brasil Paralelo. É só assinar qualquer plano. Tem o QR Code na tela e o link na descrição. Para os pais apertarem o play sem medo. Com certeza, Lara Brenner. Muito boa noite. Boa noite, meu querido. Despede aqui mais uma vez e até semana que vem. Até. Beijo para você de casa. Valeu.